Deus, nosso amado Pai Celestial, estamos gratos ao Senhor por este momento maravilhoso. Rogamos, ó Deus, que o Senhor tenha total liberdade para nos falar nesta noite, Pai. Desejamos sair daqui melhor do que temos entrado. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Deus continue abençoando todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E sem perda de tempo, quero tomar com os irmãos a Escritura no livro de Mateus, no capítulo 7, pedi aos irmãos que pudessem colocar em pé. No capítulo 7, a partir do versículo 34. Capítulo 7, a partir do versículo 34. A Escritura diz assim, é 24, irmãos, é o 24, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e sucedeu, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparado-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, vivifica a tua santa e bendita palavra, Pai, no mais profundo dos nossos corações, enquanto nós adentramos, ó Deus, a essa tremenda mensagem, Senhor, que tem, meu Deus dos céus, salvado muitos e muitas almas, meu Deus dos céus. Pai Santo, ajude, meu Deus dos céus, teus filhos e filhas a assimilar cada palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós estamos aqui com a mensagem A Tempestade que se aproxima. E se fosse colocar um tema nesta noite, nesta mensagem, para ajudar todos, eu gostaria de falar sobre advertência e depois juízo. Advertência e depois juízo. Porque Deus primeiro envia a mensagem de misericórdia. A misericórdia, então, sendo rejeitada, obviamente, o juízo de Deus vai cair sobre a humanidade, sobre aquele, aquela, sobre o indivíduo, ele ou ela, que não dá atenção à voz de Deus, o alerta de Deus, o aviso de Deus para o momento. Então, estas escrituras que nós acabamos de ler, Jesus, ele estava falando aqui nesta ocasião, acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem e mulher nascido na terra. Não há como evitar essa tempestade. Vai chegar a você tarde ou cedo. Então temos que estar precavido, preparado. Todos nós temos uma tempestade para enfrentar na vida. E se tratando da igreja no coletivo, está vindo tempestade pela frente, que nós precisamos da infinita graça de Deus para superar, para suportar, para passar pelo que tiver que vir. Nós estamos ainda, pela graça de Deus, tendo bons momentos, e esses bons momentos devem ser bem aproveitados. Deve ser bem aproveitado, porque não sabemos por quanto tempo pela frente teremos essa tranquilidade que nós estamos tendo. Porque depende, quando chegar a tempestade, depende de que classe de fundamento você tem. Se a sua casa suportará a tempestade ou não. Se ela estiver sobre a rocha, ela vai suportar a
tempestade. Esta rocha é o Senhor Jesus Cristo. Mas se a sua casa está edificada simplesmente em areia movediça, em uma religião, um sistema denominacional, seja ele qual for, se você está confiando apenas na placa de algo, sua casa não vai permanecer de pé, de maneira nenhuma. Então, muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haverem preparado antes da tempestade. E também se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a darem atenção aos avisos das tempestades que se aproximavam. No parágrafo 23 desta mensagem da tempestade que se aproxima, diz assim o profeta: não faz muito me enterei de uma história. Eu creio que ali no jornal, isso sucedeu no estado da Flórida. Por ali passam muitas tempestades tremendas por ali. Passam tufões que procedem do mar e fazem subir as águas muito adentro da cidade, várias quadras, e assim varrem tudo. E me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades e, de alguma maneira, trabalhando com os elementos, tem sua forma de fazer contato com as mudanças atmosféricas e podem prognosticar como e de onde está se formando a tempestade. Com essas pessoas, é um estudo de toda a vida e tem instrumentos e coisas que a ciência lhes tem provido. E por meio de chamados de um a outro, podem saber de que rota está tomando a tempestade e quanto tem de vento, podem saber que rumo tem outras tempestades e assim saber se uma tempestade vai combater a outra. E eu aqui poderia me deter e pregar por várias horas sobre esse aspecto. Como é que se necessita de um vento mais forte ou de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade a um lado? E assim é hoje em dia. Todos sabemos que temos uma tempestade por diante. Todos sabemos que há uma tempestade por diante. Pense bem. E o único vento que está conosco e que pode desviar essa tempestade é o vento forte que parou no dia, que soprou no dia de Pentecostes. Este é o vento forte do Espírito Santo. Aleluia. Por isso precisamos, irmãos, de nos encher com este Espírito Santo. O mundo está caminhando para o fim em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O ecumenismo está trabalhando ferroneamente. E nós precisamos inteiramente de estar precavido para esses momentos. Um certo habitante se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades, e ele era um cristão muito conhecido. Ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão que vinha destroçando árvore, e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. Então este homem pensou em seu vizinho, o qual era um agricultor, tinha suas granjas de galinha, tinha vários galinheiros e edifícios muito frágeis, e as incubadoras e demais coisas, e enfim, tudo que essa família tinha investido nesta granja, tudo que essa família tinha investido nesta granja. Então o cristão correu rapidamente em seu carro e parou frente ao portão da granja, desceu e gritou ao vizinho: olha, toma todos os pintainhos e coloque-os
em seu sotão, logo venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isso aqui. O outro ficou olhando e riu e disse: são puras tonterias, são puras tonterias. Eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos desde muito e jamais tem sucedido. Então o vizinho cristão estava tão alarmado que ele me perguntou: porém, que tal se chegar agora? E todos nós temos ouvido essas classes de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isso e aquilo vai suceder. Porém, num desses dias assim mesmo vai suceder. E nos convém pôr atenção ao aviso. Porém, este homem disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Esta é a condição do mundo quando você prega a verdade da palavra para eles. Quando você tenta fazer com que as pessoas se despertam para o dia e para a hora que nós estamos vivendo. Eles não creem na palavra de Deus de maneira nenhuma. Eles estão tão iludidos com o mundo e achando que vive aqui por toda a eternidade e que nunca haverá uma destruição, nunca haverá um fim. Porém, este homem disse: eu não tenho tempo para tais tonterias, o mesmo que dizem hoje. Eu tenho trabalho aqui com essas galinhas e não tenho tempo para isso. Então o vizinho lhe disse: ore no nome de Deus, no nome de Deus, deixa essas galinhas e venha comigo, logo tu e tua família. E se não crê, pelo menos permita que venha a sua família. E o outro respondeu: não vou permitir que a minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo, minha esposa vai ouvir a mim, porque sou eu que mando nesta casa. Ela vai dar atenção a mim, assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por esta classe de tonteria. Ei, homem machista! Ei, homem machista! O homem, ele não é dono da vida de sua esposa, nem da vida de seus filhos. A vida de cada um de nós pertence a Deus. Mas a pessoa que acha que ele tem domínio total sobre a vida da mulher, eu que mando nessa casa, você tem que ouvir a mim e acabou. Mas a salvação é algo absolutamente individual entre cada cristão e Deus. Não tem como você fugir disso. Então o vizinho se encontrava sem palavras, entrou em seu carro e se foi para a sua casa, desceu ao porão e então, de repente, a nuvem estava por cima. Assim mesmo é como chega o juízo. Vem de repente e a gente fica se assombrado de como pode chegar tão rápido. Eu tenho visto homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus, caírem de joelhos e clamarem: como pode me tratar dessa forma? E no momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Convém dar atenção aos avisos de Deus. Convém dar atenção aos avisos de Deus. Você que tem tido a graça de Deus de dar atenção ao aviso de Deus para esta hora que estamos vivendo, somos o povo mais privilegiado que existe na face da terra. Você talvez se porá rir do mensageiro. É o que o mundo está fazendo com o mensageiro e com a mensagem. É o que o mundo faz quando você sai porta a porta, tentando fazer o evangelismo, tentando trazer almas para os pés do Senhor Jesus Cristo. É crítica sobre crítica, zombaria é o que não falta. Mas tem uma coisa por conta: está chegando o fim de tudo. Não há muito tempo mais pela frente. Quando a tempestade varreu toda aquela região, levou o avicultor e todo
sua grande. Jamais puderam encontrar seu cadáver. Sua esposa estava tão temerosa. Moravam ali perto do lago Ocochobe, e o nível da água subiu, começou a subir, sendo que o tufão levantava a água desde o fundo profundo do lago. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque não são profundos, e logo os barcos se agitam, e as ondas se levantam, e afundam os barcos, chegam as tempestades e chupam a água, e as levam a longa distância. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, fez subir os seus filhos ao teto, conseguiu subi-los ao teto, agarrando-se à chaminé da casa. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco, e entre eles vinha a víbora d'água. E eu creio que esse animal é ainda mais perigoso que a víbora cascavel daqui. Essas serpentes vinham subindo, vinham buscando segurança, e também subiram ao teto. Essa mulher, por haver dado ouvido a seu esposo e não haver dado atenção aos avisos, teve que pisotear muita serpente, mas por fim ficou atônita, olhando indefesa enquanto aquelas serpentes malignas picaram seus filhos, até que todos morreram ali sob o teto. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi como se deu toda a história. Depois que passou a tempestade e saíram a investigar, buscando sobreviventes, encontraram ali sob o teto com os seus filhos a seu lado. Convém dar atenção aos avisos. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita. Antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. De outra forma, não há razão para se avisar. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. Assim sendo, primeiro tem que existir preparação, logo pode sair o aviso, instigando-lhe a fazer sua decisão, se você quer ou não quer dar atenção. Se você não deseja ouvir, isso é com você. Porém, se der atenção, então encontrará lugar de segurança. Isso foi exatamente o que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, junto desigual. Os filhos de Deus olharam pela aparência das belíssimas mulheres nos dias antediluvianos. E os filhos de Deus, então, preferiram ir atrás das mundanas. É o que está acontecendo hoje nas igrejas da mensagem. É o que está acontecendo entre a nossa juventude. Estão preferindo procurar as donzelas mais bonitas, e elas são bonitas através das maquiagens, através do salão de beleza. Não é beleza natural nada. E no entanto, deixa a beleza natural de uma verdadeira jovem cheia do Espírito Santo, glória a Deus, para buscar a forma mundana, um que vive ao bel prazer do mundo, e ele acaba se apaixonando
fica, porque o jugo desigual rebenta qualquer lar, a menos que Deus cruza o caminho daquele cônjuge, ele ou ela. Do contrário, vai ser um lar terrível, difícil, e olhe lá se vai persistir. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Me arrependo de os haver feito. Que coisa tremenda. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Oh, privilégio para um homem que foi encontrado como justo aos olhos de Deus. Mas para contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus mandou, assim o fez. Então Noé e sua família entrou na arca, naquele lugar de segurança. Nós encontramos no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, diz: depois disse Noé. E depois o Senhor disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Deus continua abençoando os irmãos. Senhor, enaltecer.
It's not